Olá, hoje eu quero falar de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma adolescente que nasceu na França em 1412, nasceu durante a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a Inglaterra e a França pelo trono francês. A Inglaterra reivindicava o trono francês. O que acontece é que o último rei francês faleceu sem deixar herdeiros e por conta de parentesco na Inglaterra o trono inglês reivindicava o trono francês. E isso foi uma longa guerra que durou um pouco mais de 100 anos. Bem, Joana nasceu nesse contexto, vendo franceses morrendo, casas incendiadas, uma pobreza, e esse era o contexto em que a França estava vivendo. E Joana orava, pedindo a Deus a libertação da França, até que ela passou a ouvir vozes. Segundo ela, Deus falava com ela e pedia que ela entrasse no exército francês. E isso nós estamos falando da Idade Média, que não era nada fácil para as mulheres. Joana não tinha leitura e mesmo assim ela conseguiu convencer pessoas que a levasse até Carlos. Carlos era a pessoa, o rapaz, o homem que deveria assumir o trono. Ele era nobre e ele deveria assumir o trono francês. Porém, ele era muito passivo. E Joana então foi ajudar Carlos, entrando no exército, ajudar Carlos a conseguir a coroa francesa. O que acontece é que realmente Carlos acreditou que ela falava com Deus. Então Joana ganhou o cavalo, Joana ganhou um exército e Joana foi para a batalha. A verdade é que ela passava para o exército as mensagens que ela recebia de Deus. Mais tarde, Joana, ela foi traída após Carlos conseguir a coroa francesa. Ela foi traída e foi entregue aos ingleses e assim sendo, ela foi condenada por um tribunal da igreja. O clero então condenou a Joana por heresia, porque ela falava com Deus. E essa foi a questão de Joana. Ela foi condenada à fogueira, ela foi condenada a uma morte no fogo porque falava com Deus. Essa foi a questão dela. Mas eu vou ser morta só porque falo com Deus? A verdade é que ela foi condenada por ser bruxa, segundo a igreja. Anos mais tarde, a igreja reconheceu que havia errado na condenação de Joana e 400 anos depois a Igreja Católica decretou que Joana era uma santa, foi canonizada. E aí então eu queria refletir em cima da história de Joana, porque Cristo, quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Isso quer dizer que temos acesso direto ao Pai. O véu no templo significava que somente algumas pessoas teriam acesso a Deus. Somente os sacerdotes teriam acesso a Deus. Mas a partir do momento em que o véu se rasgou, eu, você, Joana e
e todos temos acesso direto ao Pai. O véu se rasgou. Joana não precisava morrer na fogueira porque falava com Deus. Nenhum de nós podemos ser condenado por ouvir a voz de Deus. Então quero dizer, meu irmão, meu amigo, nós temos acesso ao Pai. Vamos usar desse benefício que Deus nos deu quando entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você, ok?